Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estou meditando aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 14, versículo 15, em que um certo homem está sentado com Jesus na mesa, possivelmente um fariseu, olha para Jesus e diz: bem-aventurado é o homem que come pão na mesa no teu reino. Aí Jesus começa a contar uma parábola, dizendo assim: um certo homem fez uma grande ceia e mandou seu servo ir até os convidados, dizer que tudo já estava preparado. O texto vai dizer que esse servo vai e chega diante daqueles que eram convidados. E o interessante é que na cultura judaica, quando alguém convidava alguém para uma festa, ele mandava 2 convites. Um convite era enviado com muita antecedência. O segundo convite, ele já era um convite verbalizado, já no dia praticamente da festa. Dentro desse texto, o que ocorre é isso: esse servo que está indo já é o segundo convite. E ele verbaliza dizendo que a festa já está preparada, já se iniciou. E o que eu acho muito curioso e uma discrepância que eu posso falar foi a desculpa desses 3 homens que tinham sido convidados. O texto vai dizer que o primeiro homem que foi convidado para esta grande ceia, ele diz assim: olha, haja eu como escusado, porque comprei um campo, importa eu ir vê-lo. Olha a desculpa desse homem. Esse homem tinha recebido o convite com antecedência, e esse convite que era enviado com antecedência era para que aquele homem se preparasse para o dia da festa, tanto como vestimenta, se preparasse para aquele grande dia daquela grande ceia. Mas que quando chega-se o segundo convite verbalizado, esse homem diz: não poderei ir porque comprei um campo, importa ir vê-lo. Primeiro, esse homem aqui é um judeu. Um judeu jamais compraria algo sem vê-lo. Perceba que ele diz: comprei um campo e vou ir vê-lo. Outra coisa, a Santa Ceia era de noite. Se ele comprou um campo e importa ir vê-lo, como enxergar algo que eu comprei no escuro? Não tem possibilidade. A primeira, ele compra sem ver. Segundo, ele quer ir ver o campo de noite. Ele poderia bem... Olha como é a desculpa desse homem. Ele poderia olhar para aquele servo e dizer: eu vou para a festa e amanhã eu vou ver o campo. Até porque, se você olhar a terceira coisa aqui, é complicado, porque ele tinha que entender que o campo não ia sair do lugar. É um campo. O campo não ia se mover. Ele poderia participar da ceia de amanhã e ir ver o campo. Então ele dá essa desculpa. Já no segundo, o texto vai dizer que o seu servo chega e ele diz assim: olha, comprei 5 juntas de boi, importa eu ir experimentá-la, vou experimentar. Já a palavra vou, isso aqui é definitivo. Ele não deu nem escolha para o servo de falar assim: vai amanhã, vai depois. Não, ele disse assim: vou experimentar. Ele já estava decidido no que ia fazer. Então ele ia experimentar. Também é um judeu. Como comprar algo sem antes experimentar? O segundo homem, o texto vai dizer que quando se recebe o convite, ele diz assim: casei e haja como escusado. Por mais que o convite não tinha sido feito ou formulado à sua esposa,
mas sendo feito para ele, a Bíblia diz que ambos se tornam uma só carne. Esse homem, o terceiro homem, deixou de proporcionar uma das noites mais maravilhosas para sua esposa, porque era alguém rico, um anfitrião, alguém de posse, alguém que tinha preparado tudo. Este homem se achou por bem de dizer não. Eles lhes dão 3 desculpas, e quando esse seu servo chega ao seu senhor, ele diz as desculpas que esses homens dão. Então o seu senhor olha e diz assim: vai, sai pelas ruas, pega os mancos, aleijados e traz aqui. Esse homem, seu servo, vai, faz isso que o seu senhor mandou. E quando ele chega, no versículo 22, ele disse: Senhor, feita está como mandaste, porém ainda há lugar. O seu senhor olha para ele e disse: então agora você faz o seguinte, sai, vai pelos valados, becos, e força-os a entrar aqui. Irmãos, algo muito interessante desse texto, porque se você olhar o versículo 17, ele é um convite: vinde. E esse convite, a gente sabe que Jesus ele veio para os judeus. Eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. E todos quantos aceitaram, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. O primeiro é um convite no verso 17, vinde. Aonde está escrito lá, Mateus 11, capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Tanto que a gente sabe que primeiro a salvação vem para os judeus. Mas depois você vai olhar no versículo 21, quando ele diz assim: traz aqui, eu acho lindo isso, traz aqui os aleijados e mancos. Essa palavra trazer, o primeiro 17 é vinde, que é um convite. O convite, um vinde é um convite. Mas no versículo 21, traz aqui já é uma escolha. Por isso João escreve no capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 16: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e nomeeis, para que vades e dê fruto. A escolha veio de Deus. Ele escolheu os mancos e aleijados. Mas já no versículo 23, que o seu Senhor diz: entra nos becos e valados e força-os a entrar. Esses forçam a entrar aqui, a expressão não é de força física. Esse forçam-os a entrar aqui é convencimento. E a Bíblia é bem clara em dizer, em João capítulo 16, verso 8, e quando este vier, que é o Espírito Santo, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. 17, o vinde é um convite. O 21 traz aqui é uma escolha. O 23, forças a entrar, é convencimento. E o que eu acho lindo, que becos e valados eram regiões mais baixas. Ele estava dizendo os mais desprovidos, os ovelhas negras, aqueles que a sociedade rejeita, aquele que é esquecido. O Senhor veio para eles também. A ceia está preparada, tudo está preparado, esta grande ceia. Ele convida, ele escolhe e ele convence. Então não se acha excusado, não dê excusação, não faça como esses judeus, que um que comprou o campo, importa ir vê-lo num campo, no horário à noite. Quem enxerga alguma coisa no escuro? Ninguém. A desculpa foi tão esfarrapada que ele disse: importa ir vê-lo, ir ver à noite. E outra coisa é um campo. O campo ele não se move de lugar. Ele não ia sair.
Ele poderia ir no outro dia olhar o campo. O outro, vou experimentar 5 juntas de boi que comprei. Ele estava decidido. Esse primeiro homem que comprou o campo, ele estava preocupado com seus investimentos. Preocupado com seus investimentos. O segundo, quando ele disse vou ir vê-lo, o tempo era prioridade para ele. Sabe aqueles que priorizam o seu tempo para si próprio e deixa o resto para Deus? É esse homem que comprou as 5 juntas de boi. O terceiro, olha, ele disse, casei. Ele era egoísta. Ele poderia ter proporcionado uma noite maravilhosa na companhia com a sua esposa, numa festa, numa grande ceia. Mas ele foi tão egoísta, ele pensou nele, não pensou na esposa. Ele estava preocupado, até escrever aqui. A desculpa dele foi tão vazia e desprovida de qualquer coisa, pelo fato de que ele não foi convidado a uma despedida de solteiro. Ele estava sendo convidado para uma ceia. Mas a desculpa dele foi tão vazia, sabe? Desculpa a expressão que eu vou falar, tão chula, que ele deixou de proporcionar o melhor para sua esposa. Mas aqui está esse texto, o convite, a ceia está próxima, esse grande evento. E o que eu acho mais lindo é que ainda há lugar. Deus abençoe.